Este vídeo é para você que quer se diferenciar. Isso mesmo. Irei compartilhar com você algumas dicas para que você consiga aplicar no que você já faz hoje e começar a se destacar um pouco mais, porque eu sei como que é você estar com aquele incômodo interno, vendo as coisas acontecendo, sabendo que você tem algo diferente, mas que você não consegue externalizá-lo. Então hoje eu vou compartilhar com você 3 dicas bem simples, mas muito fortes, praticamente elas que moldam boa parte de uma estratégia de diferenciação e que você começará a dar os seus primeiros passos rumo às próximas etapas e rumo também ao seu sucesso. O primeiro passo para quem quer se diferenciar é justamente estar com o incômodo que você está sentindo agora, aquele incômodo dentro de você, de você ver as coisas, você vê que tem algo diferente, você sente uma vontade de querer mudar. Este é o primeiro passo para uma pessoa conseguir se diferenciar. Porque se você não tem uma motivação, se você não tem algo que está ali dentro te perturbando, pode-se dizer, né? Assim, te dando uma agonia, querendo te mover, você não vai fazer. Não vai adiantar eu chegar para você e falar, ó, cara, você precisa se posicionar, você precisa fazer isso, que não vai, tem que partir de você. E este é o primeiro passo. Por você estar aqui assistindo é porque você já está com esse incômodo, então você já está no caminho certo. E depois disso, você vai ter que começar a trabalhar a sua mentalidade. Mas como assim, André? Trabalhar minha mentalidade? Isso mesmo. Você vai ouvir falar muito da palavra mindset, que é relacionada à mentalidade, modelos mentais que a gente tem. Então você vai ter que começar a trabalhar isso, porque você vai ter que começar a olhar para você e para o seu negócio de uma maneira diferente. Você vai ter que começar a procurar em você características que são únicas, intrínsecas do seu negócio e da sua pessoa. Hoje, eu digo para as pessoas, quando elas me procuram, cara, você quer se diferenciar? Conte a sua história. Mas como assim, André? Como assim eu vou contar minha história? Isso mesmo, conte a sua história. Quando você começa a refletir sua história, do porquê que você abriu um negócio, do porquê você trabalha com aquilo, do porquê você faz as coisas, como você faz, por que você tem aquela visão. Quando você começa a refletir sobre essas questões, você começa a extrair elementos que às vezes você tinha esquecido. Você começa a lembrar de momentos da sua vida que você havia esquecido. E esses momentos e essas lembranças é que vão conectar você com o seu possível cliente, com a sua audiência. Mas, André, antes eu não fazia isso, por que eu preciso fazer isso agora? Uma das respostas, são várias respostas, né? Mas a principal é o comportamento do consumidor está evoluindo, ele está mudando. E de 10 anos para cá, ele mudou muito com o advento da internet, com essa revolução tecnológica que a gente está tendo, ele mudou muito. Então, o que a gente fazia antes, algumas práticas do que a gente fazia antes, alguns modelos mentais que a gente tinha antes que funcionavam, hoje já não estão valendo. E outra, a gente está tendo uma nova geração de consumidores que tem um mindset, que tem uma mentalidade totalmente diferente da gente, por exemplo, da minha geração. Tem uma geração nova que está vindo, que tem uma mentalidade totalmente diferente. E se você não está atento a isso, seu negócio só vai ser de um ciclo. Ele não vai ter vários ciclos. Pense em empresas como Coca-Cola, Apple, Johnnie Walker, que já estão há anos no mercado. Então, se eles não se preocupam sempre com a nova geração que está vindo, eles vão morrer. E vai chegar um momento que os consumidores atuais deles ou vão parar de comprar ou vão morrer e a empresa vai morrer junto. Então, você tem que estar atento aos seus clientes atuais e à nova geração que está vindo. Então você tem que estar numa constante evolução. Por isso que você tem que ter uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade é para você abrir a mente, não é para mudar a sua personalidade. Não tem nada a ver disso.
Mudança de mentalidade é para a gente retirar alguns padrões mentais que às vezes são negativos, que levam a gente para baixo e que atrapalham a gente no nosso negócio. E também que já estão ultrapassados, que nesse caso da evolução do consumidor, a gente tem que ter a mente aberta para estar olhando para esse ponto, estar olhando para o presente e com um rabo de olho para o futuro, porque lá no futuro eu vou precisar de cliente, mas meu cliente de amanhã, ele é essa criança que está aqui hoje, ele já é o filho do meu consumidor. Como que eu vou trabalhar com ele? Como que eu vou entender a mentalidade dele hoje? Como que está evoluindo para chegar para no futuro eu conseguir vender para ele? O que eles procuram hoje que vai me ajudar a construir algo para ele no futuro, para que ele consuma, para que ele seja meu cliente no futuro. Então a gente tem que estar atento a isso. E aí, quando a gente olha para esse perfil do consumidor que evoluiu nesses últimos 10 anos, o que as pessoas procuram mais nos negócios? Eles pararam de querer comprar de empresas e começaram a querer comprar de pessoas. Mas aí isso dá um, como se diz, um choque de ideias. Por quê? Você, poxa, na minha empresa tem pessoas, mas a pessoa não quer mais comprar de empresa, quer comprar de pessoas. Como que seria isso? Dá um emaranhado às vezes quando a gente fala isso. Seria você comprar, as pessoas procuram empresas mais humanas, pode-se dizer. Tem até um movimento humanizado, né? Então, assim, as pessoas querem empresas humanas, empresas que realmente estão preocupadas com as necessidades delas e que olham para elas como pessoas e não como números. E aí a gente tem uma diferença, às vezes, vou abrir um parênteses, a gente tem uma diferença, porque, por exemplo, a gente com visão de gestor, a gente olha muito para o cliente como números, algo que não é algo abstrato. E às vezes quando a gente faz isso e mantém muito essa visão, a gente tira a parte humana do negócio. E aí que está o problema. Não tem problema você analisar os números, analisar nada. Você até precisa analisar os números, quantidade de leads, quantidade de prospects, tudo isso, como está a sua audiência, você tem que analisar. Mas você tem que também saber que por trás daqueles números, você tem uma quantidade de pessoas. E aí essa preocupação, ter esse carinho com esses números, é que faz sua empresa ser humana. Olhe o caso da Amazon. Se você ainda não comprou nenhum produto da Amazon, compre algum dia e ligue para o saque deles. Cara, o melhor serviço de atendimento que eu já vi até hoje é o da Amazon. Não tem igual, cara. Não tem igual, não tem igual, não tem igual. Já ouvi falar o da Apple, só que infelizmente o da Apple não precisei utilizar o serviço de atendimento ao consumidor, mas o da Amazon já precisei e o atendimento superou totalmente minhas expectativas. Foi muito além do que eu esperava. E olha que eu já tinha estudado a Amazon, né? O perfil de empresa, tudo da empresa. Então já tinha uma expectativa de como que seria. E foi superior. E tendo atenção a esse perfil de consumo das pessoas que estão vindo, elas querem se relacionar com as empresas. Então quando você chega e conta a sua história para a empresa, ou você tem, né, no seu site ou nas suas redes sociais, contando o porquê que você abriu a sua empresa, ou mostrando o que está por trás da sua empresa, como que funciona ali o dia a dia, você mostra as pessoas que estão envolvidas com aquele trabalho, as pessoas começam a criar uma conexão com a sua empresa. Elas começam a ver, poxa, ali tem uma pessoa que realmente se preocupa com as pessoas. Ali tem algo diferente. E é aí que mora o segredo do negócio. Porque nesse momento você começa a externalizar o que te faz ser único. Uma coisa que nenhuma pessoa vai conseguir te copiar. Mesmo que a pessoa queira ser você, queira ter aquele pensamento, queira fazer o que você faz, ela não vai conseguir porque a sua visão é única, o seu jeito é único, a sua personalidade é única. E essa personalidade é que vai dar uma característica
para ti, como marca pessoal, e também para a sua empresa, porque chega um momento que quem está à frente de uma empresa, a sua marca pessoal se funde com a marca da empresa. A sua imagem pessoal praticamente é o cartão de visitas da empresa. Olha o caso do Steve Jobs, olha o caso do Elon Musk, olha o caso do Jeff Bezos. São pessoas que, quando você fala dele, você já começa a lembrar de empresas que estão por trás deles, né? Você fala da Apple, não tem como você não lembrar do Steve Jobs. Você fala da Disney, e não tem como você não lembrar do Walt Disney. O Walt Disney também era um cara que pensava, né, se preocupava extremamente com a experiência de consumo do cliente. Então, assim, você começa a ver que empresas que se preocupam com a experiência de consumo do cliente, elas ganham porque elas atraem os clientes, certo? Elas conseguem se comunicar com os clientes, mostrar realmente por que ela faz o melhor produto, ou entrega o melhor serviço, ou pensa num todo. Como que você vai entrar na minha empresa, vai ter um contato com a minha empresa e sair dizendo uau, né? Como que eu vou impactar essa pessoa a ponto de ela sair e querer comprar novamente e fidelizar essa pessoa. Então esse pensamento de você tentar entender o cliente e mostrar o seu lado humano ajuda muito nesse crescimento. Tanto é que você pode observar a diferença que era a Apple com Steve Jobs e a Apple agora pós Steve Jobs. A mudança, algumas pessoas já começaram a notar, eu conversei com alguns clientes, eles começaram a notar que está tendo diferença. Os preços, a forma como está sendo lidada com alguns processos. Então, assim, você começa a observar que, dependendo de quem está na liderança de uma empresa, ela vai refletir suas características, sua personalidade. E também a influência que o meio tem sobre ti. Pessoas que têm personalidade forte, como o Steve Jobs, o Walt Disney, essas pessoas que eu já falei, elas não se deixam influenciar pelo meio. Elas preferem arriscar no que elas acreditam, no que elas pensam e perder, às vezes, com aquele pensamento do que deixar ser influenciado pelo meio. Certo? E é isso que faz uma marca ser forte, é isso que faz você criar um diferencial forte e fazer você ser querido. Você criar algo que as pessoas vão querer, que as pessoas vão buscar. E às vezes as pessoas vão estar querendo depois já comprar a sua imagem e não mais o seu produto. E aí você entra para um outro estágio. Porque é a hora em que você se torna uma autoridade, você se torna uma referência, e aí isso já muda totalmente a visão do jogo em que você está. Você para de jogar um jogo e começa a jogar em outro nível. Nesse processo, querendo ou não, você vai começar a se autoconhecer. Quando você começa a relembrar a sua história, o que você fez, essa relação com os clientes, o que tem de bom nisso, você começa a se autoconhecer. Você começa a ver suas potencialidades, suas fraquezas, e isso é essencial. Você ter consciência disso vai possibilitar você ir muito além. Não quer dizer que eu sou fraco nisso e agora. Cara, não tem problema. O legal de você ter um autoconhecimento é porque você vai ver, poxa, eu sou fraco em gestão, eu sou ruim em finanças. Então o que você faz? Não estuda isso. Não vai tentar ser uma pessoa medíocre nisso, né? Uma pessoa de poder mediano, ali, de conhecimento mediano. Foca no que você é bom e contrata um especialista nisso. Você vai ganhar muito mais com isso. Porque você vai estar se especializando, você vai entregando algo que você é bom, aquilo que as pessoas querem de você, e você vai ter um especialista cuidando da outra parte que você é fraco. Seja finanças, seja marketing, seja gestão, seja o que for. Você tem que começar a pensar em complementariedade. Hoje está difícil.
Você tem que começar a pensar em complementariedade e não em querer fazer tudo. Uma ressalva. Lógico que dependendo, se você está começando um negócio, você vai ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei disso, eu preciso fazer também algumas coisas. Às vezes eu tenho que fazer algumas coisas que não tem como. Mas você tem que começar a pensar nisso. Se o estágio em que você está, eu estou começando, o que eu faço? Cara, você vai ter que fazer muita coisa, você vai ter que acumular muitas funções. Ok, mas a mentalidade que você já tem é que eu não vou precisar fazer isso por muito tempo. E é isso que é legal. Você vai estar se dedicando hoje para fazer várias coisas ao mesmo tempo, aglutinando várias funções em você, mas você já tem em mente que daqui a um tempo você não vai ser mais necessário. Você já vai ter pessoas para complementar as coisas que você tem dificuldade. E é aí que você precisa dessa mentalidade, porque você começa a ter uma mentalidade que vai te ajudar a ter uma visão de futuro, uma mentalidade que vai te ajudar a ter meta e foco. Por isso que essa parte inicial de como você iniciar um negócio e se diferenciar, ela é essencial. Você precisa pensar nisso. E se você ainda não começou a pensar, cara, comece. Né? Dizem que o melhor momento para começar qualquer coisa era ontem. Mas como você não pode voltar no tempo, comece hoje. Né? Comece a pensar sobre isso, senta e vai trabalhando, vai buscando informações. E eu vou compartilhar com você mais uma dica que também é muito importante. Seja profissional. Como assim, André? Comece a agir como profissional e as pessoas vão te ver como um profissional. E é aí que tem um segredo que muita gente desconhece, que é o poder de você incorporar o profissional que você quer ser. Eu aprendi isso quando eu fiz meu curso de Química. Eu sou graduado em Química, né? E durante minha graduação, no primeiro dia, o professor que deu a nossa primeira aula, ele chegou e já conversava com a gente em pé de igualdade. Ele falava, a partir de hoje vocês já são químicos, então se portem como químicos. Tenham mentalidade de químicos. Você não vai chegar num laboratório e fazer bagunça. Você não vai chegar num laboratório e misturar tudo. Tenha essa atitude, tenha esse pensamento. Então, a partir dali, eu comecei a ver que se você quer ser visto como um profissional e ser respeitado por aquilo, você tinha que se portar como profissional, independente do estágio em que você se encontre. Se você está iniciando ou se você já tem 10 anos de casa ou 10 anos trabalhando na área, não tem problema, você tem que se portar como profissional do mesmo jeito. Não é só porque você está estagiando que você é menos do que o outro. Não, você é um profissional como igual. Pergunte isso para um cliente. Se ele chega na sua empresa, ele não quer saber se hoje é o seu primeiro dia como vendedor, se você nunca vendeu. Ele quer ser bem atendido. Igual como se ele fosse atendido por um cara que já está ali há 10, 20 anos, ou ser atendido pelo dono. Então, as pessoas, ao te ver em determinados locais, ao te ver executando determinadas profissões, elas já criam na mente dela percepções de você, expectativas de você. Então, você, primeiramente, no primeiro momento, você tem que atender essas expectativas. Então, se você é um profissional, vamos supor, um profissional de decoração, se porte como um profissional de decoração. Eu preciso estar como? Vestido como? Falar como? Quais as palavras? Qual a linguagem que um profissional de decoração precisa dominar, precisa conhecer para que ele seja reconhecido? Isso não quer dizer que você vai falar com o seu cliente só falar de termos técnicos, não. Mas você precisa entender o que ele está falando, entender quais são as palavras que estão no auge, que as pessoas estão falando muito, e saber aplicar aquilo na sua negociação, saber se portar como um decorador. Outro exemplo, um advogado. Imagine um advogado indo para uma audiência de bermuda. É incoerente, então a pessoa tem que saber se portar. Então é mais ou menos isso. Você tem que, eu sou um advogado, eu vou para uma audiência, eu tenho que estar trajado daquele jeito. Eu não posso ir de qualquer jeito. É igual, por exemplo, você vai para um clube. Eu vou para um clube de terno e gravata? Não.
Você sabe como que é o costume para ir para um clube. Você vai mais descontraído, tal. E a mesma coisa para o lado profissional. Se você se porta como um profissional, você tem que incorporar isso. Você tem que, desde o primeiro dia, saber que você é um profissional daquilo e agir como profissional tal. Aí sim as pessoas vão te ver, vão perceber em você um profissional e vão respeitar o que você fala e também o valor que você cobra. Quando você cobra e as pessoas falam, pô, tá caro, falam isso na lata, na sua cara, é porque elas não viram valor ou não viram você como um profissional ao qual você quer mostrar. Às vezes você quer, cara, eu quero ser um profissional que vende produtos prêmios, mas você se comporta como um profissional iniciante, que não tem suporte para entregar um produto prêmio. Então não adianta você falar que você vai entregar, não adianta você colocar o preço lá em cima, que você não vai vender. Então, resumindo, se conheça a sua história, que comece a pensar nesses modelos mentais, comece a trabalhar seu mindset, né, o seu conjunto de mentalidades. Aos poucos eu vou introduzindo algumas palavras que você vai começar a ver no contexto para que você comece a ter familiaridade com elas. E isso é interessante porque vai chegar um momento que você vai ter que conversar com outros empreendedores e é interessantíssimo que você faça isso. E dependendo do grau que esse outro empreendedor esteja, ele vai falar alguns termos que é interessante você conhecer. E aí, trabalhe isso, dê uma olhada nesses pontos que a gente falou nesse vídeo, se você quiser, se reveja, porque tem muito ponto aqui que é a parte inicial para você criar um processo de diferenciação. Se você quer começar a se diferenciar, se você quer começar com o pé direito no negócio, assista esse vídeo todo novamente e comece a lapidar o que é necessário. E aí, a partir disso aqui, aí vai vir outros pontos. Por exemplo, agora eu vou explodir sua mente. Depois disso aqui, a gente fez o processo de diferenciação. Comecei a me ver como um profissional, tenho algo diferente. Cara, eu me conheço. Outra parte que você precisa saber, que eu não falei nesse vídeo, eu vou falar num próximo, porque isso aqui já está ficando muito longo. Entenda do seu negócio. Né? Eu falei em partes, mas entenda do seu negócio. Se comporte como um profissional. Veja como um profissional daquela área se apresenta, como que ele fala, como ele se porta. Não quer dizer que você vai imitá-lo, mas você vai ver algumas referências. Procure pessoas no seu nicho que são referências para você. Pessoas que têm referências tanto na índole, como no caráter, né, quanto na vestimenta, como na forma de falar, na forma de se comunicar, na forma de se preocupar com o cliente, na forma de atender o cliente, na forma de fazer um pós-venda. Então você começa a ver que você precisa pensar como um todo. Você como dono, você como gestor, você como empreendedor e gestor também da sua marca, você tem que pensar de uma maneira macro. Todos os pontos que você precisa. Por isso que você tem que pensar em complementariedade. Porque, cara, eu estou pensando de maneira macro, mas eu sou fraco em finanças. Eu sou fraco em atendimento. Eu sou fraco em pós-venda. Não tem problema. Quanto mais você encontrar pontos que você é fraco, melhor, porque você vai saber quais as pessoas você vai escolher para complementar as suas dificuldades. Cara, eu sou fraco em venda. Cara, eu vou contratar pessoas que são boas em vendas ou pessoas que vão conseguir treinar as pessoas para um modo como eu queria que elas vendessem. Porque você não precisa ser bom em venda para você ter uma percepção de como você quer vender. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, é porque tem muita coisa. Então, assim, você começa a ver que essa pequena sementinha, que é você se autoconhecer, saber a sua história, é um ponto inicial para tudo, porque a partir daqui você vai encontrar elementos que vão dizer como que vai ser sua logo, elementos que vão dizer como que vai ser a sua comunicação, elementos que vão dizer como você vai se portar, como você vai contratar uma pessoa. Porque você não contrata qualquer pessoa. Você está construindo um sonho, você está construindo algo que vai perdurar por vários anos.
Então você não pode contratar qualquer pessoa, você tem que contratar pessoas que vão olhar para aquele seu projeto, para aquela sua ideia e vão comprar a sua ideia. Eu costumo dizer que seu primeiro cliente é seu funcionário. Se ele não comprar a sua ideia, ele não vai conseguir vender a sua ideia para uma outra pessoa. Porque é igual a você, se você compra um produto meu, por exemplo, e você não gosta, você vai conseguir falar para o pessoal, compra lá o produto do André. Tipo, com a cara mó limpa. Você não consegue. Começa a entender isso, porque você como gestor, você como líder, o seu foco não é mais o cliente. O seu foco é a sua equipe. É o seu cliente primário. Pense nisso, o seu foco é sempre o seu cliente primário. Porque independente de onde você esteja em grau hierárquico, você vai acertar. O seu cliente é o primeiro no grau de sucessão, né? O primeiro em primeiro grau. É o seu cliente que está mais próximo, em primeiro grau. Se você está atendendo, se você está no fronte de batalha, quem é o seu cliente? As pessoas que chegam. Se você está como líder, gerenciando, quem é seu cliente? A sua equipe. Se você é dono da empresa, quem é o seu cliente? Todos os seus funcionários. Você está cuidando de todas as famílias que estão abaixo ali de você. Por isso que empreender é algo fantástico, por isso que empreender é algo magnífico, porque você impacta muitas vidas. E você, como líder, a sua responsabilidade é muito grande, porque abaixo de você tem muitas famílias. Dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do estágio em que você esteja, você vai ter várias pessoas sob seu comando. E essa é a parte que encanta, porque você consegue passar para essas pessoas o que você acredita. E elas vão estar ali todo dia lutando pelo que você acredita. E aí você consegue criar algo que é diferente, algo que não pode ser copiado, mesmo que as pessoas tentem, não conseguem, porque é algo que é único de vocês. E aí você vai conseguir prosperar, deslanchar, alavancar, seja a palavra que você queira, sucesso e por aí vai. Você vai conseguir alcançar seus objetivos. Mas tudo parte da sementinha que você planta no início, ou quando você vê que você está com um problema, cara, eu não estou conseguindo me diferenciar, não estou conseguindo me posicionar, eu preciso resolver isso. E aí você admite que você precisa dar um passo atrás, porque isso mexe com o nosso ego, a gente tem que voltar para aprender coisas que às vezes são ditas como básicas, para poder seguir. Então comece a pensar nisso, comece a ter essa mentalidade, cara, que você vai prosperar. Ok? Te vejo nos próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau.